Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. No nosso episódio de número 20, vamos começar a falar sobre as contas e financiamento partidário. Para quem é de humanas, como eu, isso é um negócio horrendo. Conta, números, treco é um negócio muito chato. Mas cai em prova e a gente tem que saber, não tem jeito, então vamos sofrendo mesmo, né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que os partidos políticos não podem receber valores de toda e qualquer espécie, né? Nos termos do artigo 31 da Lei dos Partidos Políticos, são consideradas fontes vedadas de recursos para os partidos políticos aqueles oriundos de entidades ou governos estrangeiros, entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalva feita aos recursos recebidos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, certo? Também não podem ser oriundos de entidade de classe ou sindical, também não podem doar para partidos políticos pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração ou cargo ou emprego público temporário, ressalvada aquela feita por filiados a partidos políticos. Esses aqui são os cargos que são os cargos em comissão, né? Então, por exemplo, a lei veda que um servidor em comissão ele seja contratado com a promessa de doar parte do recurso para o partido político, né? Então, aquela chamada rachadinha, mas não para o contratante, para o político contratante, mas para o partido político, né? A ressalva é feita justamente se a pessoa contratada for filiada a partido político, né? Então, não sei se isso veda realmente essa prática, né? Mas a lei faz essa ressalva. Se a pessoa for filiada a partido político, ela pode fazer doação, mesmo sendo servidora pública de livre nomeação e exoneração, tá bom? Sobre o fundo partidário, gente, a gente tem que saber o seguinte. Esse é o nome coloquial para o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. O nome oficial do fundo partidário é esse. Então, se cair na sua prova Fundo Partidário ou Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, a questão vai estar falando da mesma coisa, tá? Fica atento quanto a isso. Quem pode receber recursos do fundo? Tá? Então, isso está determinado na Lei dos Partidos Políticos também. Os partidos políticos que podem receber são os que têm um estatuto registrado no TSE e prestação de contas regular perante a Justiça Eleitoral. Perfeito, gente? Pois bem, os recursos do fundo partidário eles são administrados pelo TSE e distribuídos aos partidos de acordo com a regra contida no artigo 41A da Lei dos Partidos Políticos. Vejamos. 5% desse recurso do fundo partidário serão destacados para a entrega em partes iguais a todos os partidos políticos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso aos recursos do fundo partidário. O que isso quer dizer, Léo? Trata-se da cláusula de desempenho prevista no nosso artigo 17, parágrafo 3º da Constituição. Se você puder agora, dá uma pausa, lê o artigo 17, parágrafo 3º da Constituição, de preferência o que está destacado na nossa Lei dos Partidos Políticos anotada, e depois volta aqui para você ficar 100% antenado nesse assunto, tá bom? Pausou? Então vamos lá. Prosseguindo. Os outros 95% desses recursos do fundo partidário serão distribuídos aos partidos políticos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Então, a proporção fica entre 5% e 95%, tá bom? Como é formado o fundo partidário, gente? Isso também cai muito em prova. O fundo partidário ele é formado por multas e penalidades pecuniárias aplicadas no termo do Código Eleitoral e nas leis conexas, ou seja, aquela multinha eleitoral de R$ 3,51 que você recolheu por deixado de votar na eleição
passada, essa multa vai para o fundo partidário, né? Vamos ver outra multa comum. O eleitor lá que não compareceu, foi convocado como mesário e não compareceu. Aí o juiz estipulou uma multa. Essa multa não é tão pequena quanto a ausência à eleição, né? É um pouquinho maior, né? Então, essa multa do mesário faltoso também vai para o fundo partidário, tá bom? Prosseguindo. Então, multa é o primeiro item que forma o fundo partidário. O segundo item são recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual, tá? O terceiro item, doações de pessoa física, e aqui eu faço uma observação importantíssima. Se você pegar o artigo da lei, né, ele fala que pessoa física ou jurídica. Se você ler a lei seca sem entender o contexto do que está envolvido nesse dispositivo, você pode errar na prova, né? Então, dotações de pessoas físicas, risca o pessoa jurídica da sua lei, né? A nossa lei anotada já tem a marcação correta, porque pessoa jurídica foi considerado inconstitucional na ADI 4650 pelo Supremo, tá? Então, doações de pessoa física somente. Pessoa jurídica não pode fazer doação para o fundo partidário, tá bom? É inconstitucional essa previsão, tá? Então, doações de pessoa física efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do fundo partidário, tá bom, gente? Lembrando, só pessoa física. E por último, dotações orçamentárias da União em valor definido por lei, tá? Pois bem, gente, agora que a gente sabe o que é e como é constituído o fundo partidário, é necessário que a gente aborde como a Justiça Eleitoral fiscaliza e controla a utilização desse recurso público. É bom lembrar que o fundo partidário é recurso público, né? Então ele tem que ser fiscalizado e tem que ser controlado pela Justiça Eleitoral. Então, pois bem, a norma diz que o partido político tem até o dia 30 de junho do ano seguinte, né, para enviar à Justiça Eleitoral balanços contábeis do exercício financeiro anterior. Isso acontece anualmente, gente. Então, todo ano, até o dia 30 de junho, os partidos fazem esse envio dos balanços contábeis financeiros do exercício anterior. Esse ano de 2023, a gente está analisando as contas dos partidos do ano de 2022. Eles apresentaram essas contas até o dia 30 de junho deste ano de 2023. Para que você entenda, é como se fosse uma declaração de imposto de renda, assim, muito entre aspas, né? De uma maneira bem absurda, assim, para você entender, tá? É como se fosse uma declaração de imposto de renda, que você declara aquilo que você recebeu no ano anterior, tá bom, gente? Então, todos os partidos têm que enviar essa prestação de contas, que a gente chama, né? Tanto o Diretório Nacional, como o estadual e o municipal. Pois bem, a Justiça Eleitoral analisará as contas apresentadas e as julgará, tá? Caso as contas sejam julgadas como desaprovadas, ou seja, o cartório eleitoral vai analisar, o servidor, a gente vai analisar, vai emitir os relatórios, o Ministério Público vai analisar também, o juiz vai tomar sua decisão, né? Se depois de tudo isso o juiz decidir pela desaprovação das contas, qual vai ser a sanção ao partido, né? A lei disciplina que será aplicada a sanção de devolução dos valores recebidos e multa de até 20%, tá bom? Caso diferente agora, se as contas forem julgadas como não prestadas, ou seja, deu 30 de junho lá, passou 1º de julho e o partido não apresentou conta nenhuma, né? Ficou silente. Ele sabia daquela obrigatoriedade de prestar contas, né? O cartório foi lá, intimou de novo o partido, vem cá, você tem que prestar conta, por que você não prestou? E o partido continua inerte, sem fazer nada. Isso acontece muito, principalmente nas cidades pequenas, né? Quando o partido às vezes não movimenta conta, não movimenta valores financeiros altos e acha que não tem que prestar contas, né? E o partido lá ficou quietinho, não fez nada. O juiz vai julgar a conta como não prestadas, né? Ele não prestou a conta no prazo legal ou o fez
sem seguir os requisitos da lei. Acontece muito por desconhecimento até das pessoas que prestam conta, de não fazer a prestação de conta no sistema correto, que é o sistema de prestação de contas anual, que a gente chama de SPCA. Ela junta no processo uma folha lá qualquer dizendo que não teve movimentação financeira ou que prestou contas. Se o partido não corrigir isso durante o trâmite processual, a conta vai ser julgada como não prestada, né? Porque ela tem que seguir o rito determinado na lei, que é a prestação de contas pelo sistema, né? Se o partido não prestar conta ou ela for julgada desaprovada, a sanção aplicada à agremiação será a suspensão de novas cotas do fundo partidário até a sua regularização, gente. Pois bem, por fim, aos diretórios municipais, a lei dá uma colher de chá, assim, digamos. Que esses diretórios municipais que não tenham movimentado recursos financeiros no exercício anterior, eles ficam desobrigados a prestar contas, né? No entanto, eles devem enviar declarações de ausência de movimentação de recursos também no mesmo prazo, ou seja, até o dia 30 de junho, tá bom? Então, o partido lá não teve movimentação nenhuma no ano anterior. Ele não é obrigado a prestar contas, porque realmente ele não tem o que prestar, né? Não tem lançamentos a serem comprovados e demonstrados nos autos. Mas ele tem que apresentar uma declaração de ausência de movimentação financeira. E vão ser feitos todos os batimentos nos sistemas internos e externos da Justiça Eleitoral para comprovar se essa declaração de ausência de movimentação é fidedigna e a conta vai ser julgada pelo juiz eleitoral, tá bom, gente? Sempre até o dia 30 de junho, essa declaração de ausência deve ser apresentada ao juízo. Então era isso, gente. Eu não vou falar muito assim especificamente sobre prestação de contas, porque é um assunto chato, pesado, maçante, né? Muita leitura de lei. Então, para não ficar um episódio chato, que já tem 12 minutos aqui, não ficar um negócio chato, maçante, com leitura de lei, com número, porcentagem, eu sugiro a vocês que leiam o título 3 da Lei dos Partidos Políticos, tá? Para que vocês fiquem 100% antenados nesse assunto, que cai em prova, infelizmente, né? E se puderem, se já tiverem o meu material, leiam no nosso material, que já está com todas as anotações, com questões de concurso, para você saber como é que cai, né? Com as anotações que eu passei aqui, boa parte delas, tudo explicadinho na nossa Lei dos Partidos Políticos anotada, tá bom, gente? Muito obrigado, beijo grande para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.